Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar início na nossa terceira aula da Semana da Representação. Na aula anterior, nós aprendemos a modelar os elementos que estão inseridos dentro do lote do chalé. Agora, nós vamos explorar alguns recursos de representações dentro do programa. Antes da gente dar início nesse conteúdo, vamos entrar aqui na pasta da Semana da Representação, que é a pasta que foi disponibilizada para vocês. Entra em Imagens, Aula 3. Dentro dessa pasta, eu coloquei algumas imagens de projetos que eu considero que têm uma representação satisfatória. Eu vou entrar nessa imagem 7. Olha que interessante, nessa imagem eu tenho um edifício que está sendo representado em uma perspectiva 3D e ao mesmo tempo eu tenho o meu corte passando aqui no meio do meu projeto. Esse recurso de representação é muito interessante porque eu consigo visualizar o meu projeto internamente e também externamente. Então é um recurso interessante para você explorar e adotar nas representações dos seus projetos. Além disso, eu tenho nessa imagem uma sobreposição preta nos elementos que estão sendo recortados. Esse estilo de representação cria um certo contraste entre o que está sendo recortado e o que não está sendo recortado. Também um recurso de representação interessante de ser explorado nos seus projetos. Por que a gente está fazendo essa análise de representação desse projeto? Se você fechar essa imagem e entrar nas outras imagens disponíveis aqui na pasta, todas essas imagens seguem esse mesmo princípio de representação, que é uma vista 3D com um corte acontecendo diretamente na vista 3D e os elementos que estão sendo recortados são representados com essa sobreposição preta, gerando o contraste, ok? Eu vou fechar aqui. Agora eu vou abrir o produto final da semana da representação. Ou seja, no final da semana da representação, nós vamos gerar esse GIF da parte externa do projeto e esse GIF da parte interna do projeto. Se você for parar para analisar a representação desse GIF interno, ele segue o mesmo princípio de representação das outras imagens. Uma vista 3D recortada com a sobreposição preta nos elementos que estão sendo recortados, ok? Então, nós vamos trabalhar com esse recurso de representação nesse GIF externo. Aqui no GIF interno, né? O GIF externo é esse daqui. Nesse GIF, eu também tenho uma vista 3D, só que nesse caso, o corte não está passando dentro da edificação. Aqui, o meu corte está delimitando o meu lote, tá? Mas ainda assim, eu tenho uma vista 3D com esse corte, tá? E a sobreposição não é uma mancha preta. A sobreposição no meu GIF externo está sendo utilizada nessas demarcações das áreas dos ambientes do projeto. Então, eu tenho aqui uma mancha verde na piscina, uma sobreposição verde na minha piscina. No chalé também tem uma mancha. Aqui na fogueira eu tenho outra mancha. Essas manchas são as sobreposições demarcando os meus ambientes. Então, no meu GIF externo, eu vou trabalhar com essas sobreposições, com esse fundo redondo, os leaders com os nomes dos ambientes e também nós vamos gerar essa linha de contorno grossa. Todas essas configurações foram feitas no Revit
sem Photoshop, tá? Nós vamos gerar essas imagens e criar o GIF com um programa externo ao Revit. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar gerando esse recorte dentro do lote, tá? Para a gente criar as imagens desse GIF externo. Entra no projeto, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, entrar na vista 3D, aqui na casinha. No navegador do projeto, a minha vista 3D está em negrito, ou seja, a gente está trabalhando com essa vista. Eu vou duplicar a minha vista 3D, botão direito do mouse, entra em Duplicate View, Duplicate, e agora eu vou renomear, botão direito do mouse, renomear, vai ser o meu 3D externo. 3D externo. Agora nós vamos delimitar aquele recorte dentro do lote. Como que a gente faz isso? Aqui em propriedades, eu tenho as configurações da vista. Se você selecionar algum elemento, o programa vai apresentar as configurações do elemento que você selecionou. Então, para aparecer as configurações da vista, nenhum elemento pode estar selecionado. Vou dar um ESC. Agora, eu tenho as configurações da minha vista. Eu vou entrar em Extends e habilitar a opção Section Box. Clica aqui, dá um Apply. Quando a gente dá um Apply, vai aparecer essa caixa ao redor do meu projeto. Se você selecionar a linha, a aresta da caixa, vão aparecer alguns controles nas faces da caixa, tá? Eu vou selecionar esse controle e vou arrastar mais ou menos até aqui. Vou fazer isso em todas as faces. Coloco mais ou menos aqui, esse mais ou menos aqui, esse daqui também. Para rotacionar o 3D, scroll do mouse e Shift. Aí você consegue rotacionar. Eu vou ajustar, arrastando esse controle até chegar aqui no meu lote, ó. Tem que entrar um pouquinho no lote. E aqui também eu vou puxar um pouco até aqui. Na minha face inferior, na minha base, eu vou puxar até entrar um pouco na minha piscina. Ó, vou puxar mais um pouquinho. Toma muito cuidado, viu? Porque às vezes o controle ele fica em cima de um elemento. Então, pode ser que você pegue o elemento que está embaixo e não o controle. Para não acontecer isso, coloque o cursor do mouse em cima da setinha. Quando aparecer a palavra Control, você pode clicar e arrastar, tá? Então, nessa face aqui, eu vou entrar um pouco na piscina, desse lado também, e na face inferior também entrando na minha piscina. Aqui no canto, eu entro um pouco no lote, e no fundo até aqui, mais ou menos, ok? Agora, eu quero esconder as linhas da minha caixa de corte. Se você vier aqui em propriedades e desmarcar o Section Box, ele vai desfazer o recorte. Então, para você esconder essas linhas, você não pode desativar o Section Box. Como que a gente pode fazer isso sem perder essa demarcação que a gente fez dentro do lote? É muito simples. Seleciona a caixa de corte. Com o botão direito do mouse, você vai entrar na opção Hide in View, Elements. Você pode entrar diretamente por aqui ou então entrar pelo atalho. Clica na linha, digita EH. EH é o atalho do Hide in View Elements. Pronto, agora eu já ocultei a linha do meu Section Box.
ou seja, da minha caixa de corte. Agora, eu quero definir uma orientação que fique interessante de visualizar o meu projeto em perspectiva. Por exemplo, quando você está com uma vista 3D, se você faz uma vista desse jeito, você não consegue visualizar os elementos que estão aqui, né? Nesse ângulo, né? Nessa orientação. Se você coloca muito em cima, também não é interessante, porque você não consegue visualizar os elementos aqui da fachada do edifício. Então, o ideal é você procurar um meio termo entre isso daqui e isso daqui, tá? De maneira que fique equilibrado e agradável. Um recurso que eu costumo utilizar, que ajuda nessa orientação da vista, é o View Cube, que é esse cubo aqui na área de trabalho, ok? Se por acaso o View Cube não está aparecendo no seu Revit, você vai entrar em View, aqui em cima, e selecionar a opção User Interface, ativar a primeira opção, View Cube, tá? Marca essa opção que ele vai aparecer aqui na área de trabalho. Esse View Cube, você consegue trabalhar com orientações proporcionais, orientações equilibradas. Então, geralmente, eu procuro colocar nesses pontinhos, olha só, esses pontinhos de encontro das arestas são as melhores perspectivas dentro do Revit. Eu vou clicar aqui nesse encontro, nesse pontinho, ó, selecionei e o programa já ajustou a minha vista 3D. Outra forma de você orientar a sua vista 3D é com o botão direito do mouse, em cima do View Cube. Aqui eu tenho outras opções de orientações e também opções de perspectivas, ok? Você pode explorar um pouco mais essas opções. Agora, nós não vamos explorar esses recursos dentro do Revit. Basta você colocar nesse pontinho de encontro, tá? Bom, agora que eu já defini um ângulo ideal da minha perspectiva, eu vou travar a minha vista 3D para eu não perder essa orientação. Então, você vai entrar aqui embaixo. Do lado do óculos, eu tenho essa casinha. Clica nela e salvar orientação e travar a vista. Clica nessa opção. Agora, se você tentar rotacionar o seu projeto, você não consegue, tá? O programa travou a orientação da sua vista, ok? Aqui embaixo, eu tenho outras opções. Do lado da minha escala e do meu nível de detalhe, eu tenho esse cubo. Aqui eu tenho todos os estilos de visualizações dentro do Revit. Geralmente, quem já tem um conhecimento básico do Revit já sabe que tem essas opções dentro do programa. Mas poucas pessoas costumam explorar essa opção aqui em cima, que é o Graphic Display Options. Dentro dessa opção, tem muitos recursos de representações que você poderia explorar nos seus projetos. Então, vamos clicar aqui. O atalho dessa ferramenta é o GD. Você pode entrar por aqui ou digitar GD no teclado. Ele vai entrar nessa janelinha. Eu vou apresentar essas opções dessa janelinha. Na primeira opção, eu tenho o Model Display. Nesse Model Display, eu tenho os mesmos estilos de visualizações que foram apresentados aqui do lado de fora, tá? Eu vou deixar como realístico, mas eu tenho também Consistent Colors, vou dar um Apply, olha só, ele vai atualizando os estilos. O Hidden Line, que é esse preto e branco, o Wireframe, que é uma visualização de arame,
E os shaded também, inconsistent colors com sombra, tá? Vamos deixar em realístico. Vou dar um apply. Aqui embaixo eu tenho essa opção, Show Edges, que é mostrar os contornos. Essa opção só vai aparecer quando você está trabalhando com realístico. Por exemplo, se você coloca em Consistent Colors, ele não vai ativar essa opção do Show Edges, tá? Então, vamos deixar como realístico e vou deixar essa opção ativada. Se você desativa essa opção, ele vai retirar o contorno das peças. Ó, vou clicar aqui, vou dar um apply. Olha só, ele retirou as linhas de contorno das geometrias desse projeto. Vou deixar marcado, quero que apareça as linhas, ok. E essa opção aqui embaixo? Essa opção, vou dar um ok, vou dar um zoom para a gente visualizar. Geralmente, fica mais fácil de você visualizar como que funciona aquela segunda opção se você tiver com o Consistent Colors ativado. Por quê? Coloquei no Consistent Colors, vou digitar o GD e eu vou ativar essa opção. Repare aqui na linha do contorno, vou dar um apply. Olha que interessante, o programa, ele suavizou a minha linha. Quando você desmarca essa opção, essa linha do Revit, ela fica um pouquinho picotada, né? Então, para você suavizar e deixar um contorno mais bonito, mais interessante, sem essas quebras, basta você ativar essa opção, tá? Eu coloquei no Consistent Colors, porque ficaria mais fácil de visualizar essa mudança. No realístico, essa mudança é muito sutil, tá vendo? Que não mostra tanto quanto no Consistent Colors. Então, eu vou desmarcar e vou deixar como realístico. Vou dar um apply. Vou dar um ok. Deixa eu ajustar aqui o meu zoom. Vou mostrar mais ou menos assim. Entra no GD novamente. E aqui embaixo, aqui eu tenho a opção de transparência. Se você coloca uma transparência de 60, vou dar um apply. Olha só, agora o programa habilitou uma transparência em todos os elementos que estão modelados nesse projeto, tá? Você consegue aplicar esse filtro de transparência. Eu costumo deixar como 0 mesmo, tá? Vou deixar dessa forma. Aqui embaixo eu tenho o estilo de linha das silhuetas, né? As silhuetas são as linhas de contorno das peças, né? Então, se você coloca um estilo de linha, deixa eu ver, Hidden Lines nas silhuetas, observe aqui, vou dar um apply. Olha só, o programa vai aplicar esse estilo Hidden Lines nas silhuetas das minhas peças, ok? Eu vou deixar como none, nenhuma, dessa forma, vai ficar assim. Agora eu vou minimizar o Model Display e vou abrir o meu Shadows. Se você habilitar a opção Cast Shadows, vou dar um Apply. Olha, ele habilita a sombra no seu projeto, tá? Então, o Cast Shadows, ele funciona como se fosse uma sombra global, uma sombra que funciona no projeto como um todo. Agora, se você habilita essa segunda opção, eu vou aplicar, ele vai criar uma sombra ambiente dentro dos espaços, tá? Então, é uma mudança, assim, muito sutil, mas que faz muita diferença nesse aspecto sombreado do projeto. Vou deixar habilitado somente o meu Cast Shadows, vai ficar assim. Vou minimizar os Shadows, abrir o meu Sketch Lines. Aqui no Sketch Lines, eu tenho as opções de linhas em desenho, tá? Então, é um estilo meio croquis
dentro do Revit. Se você ativar essa opção e der um Apply, não acontece nada porque você não aplicou nenhum valor. Então, eu vou colocar aqui nessa primeira opção um valor de 4. Vou dar um Apply. Olha só, ele criou esse aspecto de croquis nas minhas linhas, tá? E aqui em extensão, repare na pontinha da minha linha. Vou dar um Apply. Ele cria uma extensão na pontinha, tá? Eu vou desativar essa opção porque eu não quero trabalhar com estilo em croquis no meu projeto. Vou dar um Apply. Pronto, retirei. Vou minimizar essa opção. Agora vou maximizar o Depth Queen, que é a opção de profundidade dentro do Revit. Como que funciona esse recurso? Bom, essa opção aqui no Graphic Display de profundidade só vai aparecer nos Revits a partir da versão 2019, tá? Então, é uma atualização da versão 2019. Se você está utilizando Revits anteriores a essa versão, você não tem esse recurso. Geralmente, quando a gente está fazendo uma fachada no Revit, um corte, muitas pessoas costumam reclamar que o programa não entende a profundidade automática. Então, ele não consegue configurar as penas automaticamente dos planos que estão mais afastados e mais à frente. A partir da versão 2019, eles solucionaram esse problema com essa opção de profundidade. Então, por aqui, quando você habilita esse recurso, o Revit automaticamente vai configurar a questão das penas em planos. Então, o programa ele vai gerar essa diferença, vai deixar uma linha mais intensa na frente e uma linha mais apagada no fundo. Então, ele gera esse recurso de representação automaticamente e você não precisa ficar configurando manualmente as penas para representar na sua plotagem, ok? Como eu estou trabalhando com uma vista 3D, ele não habilita esse recurso. Isso daqui só vai aparecer no corte, nas fachadas e nas plantas também, se eu não me engano, aparece, tá? Mas em vista 3D não é possível. Vou minimizar, vou maximizar o Lighting. O Lighting, ele vai trabalhar em conjunto com os Shadows, né? Que são as minhas sombras. Por exemplo, entrando aqui nas configurações do Sol, eu tenho uma data, uma localização e um horário. As minhas sombras que foram habilitadas aqui, elas estão respeitando as configurações desse lugar, nesse dia e nesse horário. Se você colocar aqui um outro horário, por exemplo, 4 horas, vou dar um Apply. Tá vendo que ele alterou a sombra aqui no projeto? Geralmente, eu gosto de trabalhar com o horário de meio-dia, tá? Porque no horário de meio-dia, a sombra é uma sombra mais contida, né? Meio-dia, o sol tá a pico e dessa forma você consegue trabalhar com uma sombra que tem um desenho mais bonito e contido, tá? Então, eu recomendo você trabalhar com esse horário. Agora, se você coloca mais para o final da tarde ou no começo da manhã, aí você tem uma área de sombreamento muito grande no seu projeto. Então, pode ser que não fique interessante você trabalhar com esse horário. Vou dar um OK. Aqui você controla a intensidade do sol. Ó, vou deixar com 70. Ficou mais claro. Com 50 fica mais ou menos assim. Eu vou deixar com 30. Você pode alterar esse valor por aqui, arrastando, ou então digitando manualmente, tá? Essa luz ambiente, ela vai controlar a intensidade desse Show Ambient Shadows, que são aquelas sombras
internas, sombras de ambientes. Então, a intensidade dessa sombra é controlada por aqui, tá? Na luz ambiente. Em Shadows, você consegue trabalhar com a intensidade da sua sombra, tá? Agora minha sombra tá muito escura. Quero trabalhar com uma sombra mais clara? Vou colocar aqui com 10. Olha só, com 10 fica mais apagado. Eu vou deixar com 30, tá? Vou deixar mais ou menos assim. Agora eu vou minimizar aqui esses dois. Se você habilitar essa opção, você consegue colocar no manual e trabalhar com o valor de exposição dessa imagem. Por exemplo, vou clicar aqui. Olha só, dentro dessa janelinha, você trabalha com a saturação, ponto branco, shadows, highlights, tá? Então, são vários valores que você pode colocar aqui. Por exemplo, vou aumentar minha saturação, vou aplicar. Ó, fica mais intenso essas cores do meu projeto, né? Se bem que aqui nesse caso ele não mexeu muito, não fez muita diferença. Mas eu recomendo que você trabalhe, né? Teste esses valores, analisando aqui no projeto. Eu vou resetar e vou dar um OK. Tem muitas opções dentro dessa ferramenta e nós não vamos aprofundar nessa aula, tá? Vou minimizar. Em background, eu consigo carregar um fundo no meu projeto. Por exemplo, selecionando aqui, eu posso deixar sem fundo, que é esse fundo padrão branco. Se você colocar em céu, você consegue carregar uma cor para o seu céu, tá? Então, por aqui você carrega e ele vai colocar aqui no fundo do projeto. No nosso caso, o nosso fundo é essa imagem redonda, né? Então, eu vou colocar aqui imagem, vou carregar a minha imagem. Lá na pasta da semana da representação, eu tenho texturas, coloco essa opção, redondo reciclado cinza 2, eu vou abrir, vou dar um OK, vou dar um Apply. Olha só, já apareceu aqui a minha imagem de fundo. Deixa eu desligar esse ajuste, né, de exposição, que apareceu agora aquela saturação que eu tinha colocado. Pronto, desliguei, vou minimizar aqui também e agora eu vou dar um OK. Olha só, quando eu arrasto o scroll do meu mouse, esse meu fundo, ele tá imóvel, tá? Ele não tá acompanhando esse zoom na minha vista. Por que que isso está acontecendo? Porque aqui embaixo eu tenho a minha crop, eu vou habilitar a minha crop em Show Crop Region. Clica aqui do lado da casinha. Agora ele vai criar uma crop que funciona como se fosse uma viewport dentro do Revit. Selecionando essa crop, eu posso arrastar. Quando eu arrasto, essa textura, essa bola, tá acompanhando a minha crop, tá? Ela tá restrita dentro da minha crop. Se por acaso ela tá saindo para fora da crop, é porque aqui embaixo, em Do Not Crop View, do lado do Bully, se essa opção tiver desmarcada, olha o que acontece. Aquela bola volta a ficar imóvel. Então, para o seu fundo respeitar a delimitação da sua crop, você precisa ativar a opção Crop View, tá? Ativou a Crop View. Aí você ajusta. Geralmente, para a gente ter um fundo redondo, você precisa colocar uma crop com as mesmas dimensões de altura e comprimento. Você pode fazer por aqui no olho, ou então você seleciona a sua crop, clica aqui em Size Crop,
E por aqui você coloca a mesma dimensão no comprimento e na altura. Por exemplo, eu vou colocar com, deixa eu ver, 300 por 300. Dá um apply. Olha, ficou bom, né? Vou dar um ok. Dessa forma, a sua crop fica quadrada e o seu fundo fica com um círculo perfeito. Se você quer arrastar a posição da crop, você clica nela, pressiona e arrasta. Aí você consegue ajustar o seu fundo na sua vista, no seu modelo 3D, tá? Agora que você já ajustou a sua crop, nós vamos desligar essa linha, clicando aqui em Hide Crop Region. Vou clicar aqui, tá? Ficou dessa forma. Já tenho a minha imagem com o meu fundo redondo. Eu vou trabalhar com um estilo de visualização Consistent Colors, tá? Vou deixar dessa forma. E agora eu vou fazer algumas configurações nessa vista para ficar parecido, o meu projeto ficar parecido com a representação que eu tenho nas imagens do meu GIF, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar o nosso chão com esse estilo branco, tá? Aqui no projeto, esse piso, ele tá cinza. Mas, antes da gente fazer isso, eu preciso explicar uma coisa para vocês. Nesse GIF, eu tenho essas imagens. Em alguns momentos, eu tenho essas manchas. Por exemplo, aqui no chalé, ele colocou aquela mancha. Na piscina eu tenho a mancha verde. Você acha que para criar essa mancha no Revit, como que você faria? Selecionaria o elemento, entraria nas configurações do material, aqui no caso a água, e por aqui você faria alterações diretamente no material para representar aquela mancha verde? Você faria dessa forma? Se você pensou em fazer dessa forma, você está com um raciocínio errado dentro do programa. Por quê? Quando você tem um projeto, geralmente você tem o desenho técnico desse projeto, você tem as renderizações desse projeto e também você tem essa parte de esquemas, representações que você vai colocar na sua prancha. Então, o mesmo projeto, ele tem vários momentos. Por exemplo, quando você entra na raiz do seu material, por aqui, em aparência, você tem as configurações de renderização. Então, em aparência, você vai configurar o seu material para renderização. Em Graphics, você tem as configurações do desenho técnico, tá? Então, na sua planta baixa, no seu corte, o que vai definir o hatch, a cor desse material, como que você vai representar esse material em desenho técnico, você define por aqui em Graphics. Já nesse caso, desse esqueminha, o natural, né, o hatch original desse material é esse azul clarinho. Esse verde que apareceu aqui foi uma situação específica dessa vista. Então, nesse modelo aqui, eu tenho essa mancha. Mas lá na minha planta, na minha renderização, eu não vou trabalhar com essa mancha. Então, não é interessante para você gerar uma configuração que vai acontecer só nessa vista específica, que é a vista do esqueminha, não compensa você mexer na raiz do seu material. Não faça dessa forma, tá? Deixa o material normal para você não tirar a configuração do seu desenho técnico, da sua renderização. E nessa vista específica, você aplica uma sobreposição. O que é uma sobreposição? A sobreposição, ela funciona como se fosse uma maquiagem, tá? É uma configuração
pontual nessa vista. Por exemplo, aqui nessa piscina, eu quero colocar o verde. Então, eu seleciono esse elemento e entro na opção Override Graphics in View pelo elemento, tá? Eu vou aplicar uma sobreposição somente na minha vista 3D externo. Então, eu entro por aqui pelo elemento. Aqui nessa janelinha, eu vou carregar em Surface Pattern, eu vou colocar um sólido na cor verde. Ó, um verde. E vou aplicar. Olha só, ele já aplicou a sobreposição verde nesse elemento. Se você entrar na outra vista 3D, olha, aqui a minha piscina continua respeitando as configurações da raiz desse material. Então, essa configuração, essa sobreposição, vai ser aplicado somente na vista que foi selecionado o meu elemento. No 3D continua da mesma forma. Na minha planta, nos meus desenhos técnicos, no meu corte, na minha renderização, nada disso foi afetado. Então, faz muito mais sentido você trabalhar com uma sobreposição quando você quer fazer uma mudança pontual, como, por exemplo, um esqueminha desse, do que você entrar dentro do material e editar a raiz do material, tá? Não pode fazer isso. Toda vez quando você se esbarrar com essas situações, você aplica uma sobreposição, como se fosse uma maquiagem em cima da configuração raiz desse material, ok? Entrando aqui nesse caminho, Override Graphics in View, pelo elemento, você pode entrar diretamente por aqui, ou então selecionar o material e entrar pelo atalho que é EOD, tá? Aqui, deixa eu minimizar as outras opções. Eu tenho Surface Pattern, que são as configurações do hatch, que vai representar a superfície em projeção, ou seja, a superfície que não está sendo recortada. Porque quando eu coloquei esse hatch, ó, vou dar um OK, por que ele aplicou só no topo da minha piscina? Lembra que eu criei aquela caixa de corte aqui? Então, essa minha piscina, nessa face aqui da frente e na lateral, essas duas superfícies, elas estão sendo recortadas. Nesse caso, ele aplicou o filtro verde na superfície que não está sendo recortada. Olha aqui. Em Surface Pattern, ele vai colocar as configurações em superfície, que não está sendo recortado. Em Cut Pattern, aqui embaixo, nesse caso, se você aplicar uma sobreposição, vou colocar rosa. Ó, agora sim, ele aplicou a sobreposição nas superfícies que estão sendo recortadas pela caixa de corte, tá? Então, você precisa entender a diferença do Surface Pattern para o Cut Pattern. No corte são as superfícies recortadas e no Surface são as superfícies em projeção, tá bom? E como que funciona esse foreground e background? No foreground, eu tenho o hatch que vai aparecer na frente. No background, é o meu hatch de fundo. Por exemplo, vou colocar aqui um hatch de frente, esse daqui, vou colocar um cinza. E no meu hatch de fundo, eu vou colocar um Solid Fill verde. Olha só, ele vai colocar esse hatch cinza, esses quadradinhos, é o hatch que vem em cima do meu Solid Fill verde. O background é o hatch de fundo e o foreground, o hatch que vem em cima.
Dessa forma, você consegue trabalhar com dois estilos de hatch no mesmo elemento, tá? E essas opções foreground e background estão disponíveis a partir da versão 2019 do Revit. As versões anteriores não têm essa opção. Da mesma forma que você consegue colocar um foreground e um background aqui na superfície, você também consegue aplicar no cut pattern, que são as superfícies de corte, tá? Aqui em Surface Transparência, você consegue aplicar uma transparência diretamente no elemento que foi selecionado, ok? E nas opções de linhas, por exemplo, linhas de projeção. As linhas de projeção são as linhas dos elementos que não estão recortados. Como assim? Eu vou colocar aqui uma linha tracejada na cor azul. Vou dar um apply. Vamos tirar essa transparência? Ó, retirei a transparência. E nas linhas do corte, eu vou colocar um sólido na cor vermelha. Tá? Então, da mesma forma que você configura em Surface Pattern, você consegue trabalhar com as linhas em superfície e as linhas do corte, tá bom? Vou minimizar aqui esse Cut Pattern, Surface Pattern, vou dar um Apply e vou dar um OK. Olha só, nas linhas de corte, eu tenho o sólido vermelho. Nas linhas que estão representando a minha superfície, eu tenho aquela linha com a sobreposição azul que eu coloquei lá no Override Graphics in View, ok? Agora, eu vou selecionar o elemento, digitar EOD, tá? Eu vou minimizar essas opções, todas elas, e vou resetar. Resetei e vou aplicar. Pronto. Quando você reseta, você retorna para as configurações originais. Essa opção aqui em cima, Health Tone, não é transparência. O Health Tone, ele funciona como se fosse um meio tom desse elemento. Então, clicando aqui e aplicando, ele vai deixar o seu elemento um pouco opaco, apagado, tá? Se você desmarca, ele fica um pouco mais vivo. E a visibilidade, se você desmarcar, o seu elemento vai sumir, tá? Vou dar um OK. Vou deixar assim, sem nada, tá? Então, essas são as opções de sobreposições dentro do programa. Agora, eu vou aplicar uma sobreposição nesse piso, nessa escada. Digita EOD, coloca em superfície um sólido branco, tá? Vai ficar assim, clarinho. E nesse daqui, apertando o meu CTRL para selecionar dois elementos, digito EOD e vou colocar um Solid Fill nesse tom bege. 235, 220, 209. Vou dar um OK, um Apply e um OK. Pronto. Agora já tá mais parecido com esse meu GIF, tá? Vou retornar aqui no meu projeto. Essa árvore, eu vou colocar uma transparência nela. Se por acaso a sua árvore não tá aparecendo, é porque na hora que você delimitou o seu section box, você puxou a face, puxou muito para a parte interna. Então, para você visualizar o seu section box, aperta aqui na lâmpada, do lado do óculos, seleciona aqui, vai aparecer a minha caixa de corte, seleciona a linha dela, e aí você vai selecionar esse controle e puxar um pouquinho para cá, tá? Porque se você puxar muito, ele vai ocultar a sua árvore. Então, puxa um pouquinho para fora
e ela vai aparecer. Vou desligar a minha lâmpada, clicando aqui do lado do óculos. Seleciono a minha árvore, digito EOD e vou aplicar uma transparência de 30. Vou dar um Apply e um OK. Pronto, já apliquei a transparência na minha árvore. Essa árvore aqui eu vou esconder. Hide in View, Elementos ou EH no meu teclado. Agora eu vou selecionar a minha topografia, clico aqui. Nesse caso, eu não vou aplicar uma sobreposição. Eu quero alterar diretamente na raiz do meu material. Eu entro aqui na minha terra e vou desmarcar essa opção, vou colocar um verdinho, ó, um verde claro, né? Vou deixar mais ou menos assim, nesse tom. Vou adicionar, peraí, vamos colocar aqui, ó, pega esse verde, eu vou puxar, deixar um verde mais claro, mais ou menos assim. Vou adicionar. Quando você seleciona o quadradinho aqui das cores customizadas, procura o tom que você quer e aperta em adicionar, o programa vai salvar esse tom nas cores customizadas. Então, eu vou adicionar, ele salvou aqui. Isso daqui é muito bom quando você tem que ficar repetindo essa cor em vários elementos. Então, para você não ficar procurando por aqui ou digitando o RGB, né, que é o código, é recomendado que você salve para facilitar a utilização da cor dentro do programa. Vou dar um OK, vou deixar esse tom, tá? Vou dar um OK aqui. Olha como que ficou. Ficou um pouco forte, né? Então, vamos entrar de novo aqui. Pode deixar um tom mais opaco, ó. Nesse caso, ó, vou deixar com 209, 221, 208. Adiciona nas cores customizadas. Vou dar um OK. OK. Ó, melhorou um pouco, né? Tá, vou deixar mais ou menos assim. Agora, nós vamos gerar essa imagem do nosso GIF interno. Vou duplicar o 3D externo, duplicar a vista, duplicate, renomear, vai ser o meu 3D interno, 3D interno. Agora, eu vou ligar na minha lâmpada, vou selecionar a caixa de corte e Unhide Element, tá? Para exibir essa minha caixa lá na vista 3D. Clico aqui, desligo a minha lâmpada, seleciono a caixa, vou colocar mais ou menos aqui, recortando dentro do meu chalé. Vou descer mais um pouco, aqui também, ó. Puxa esses controles aqui embaixo, aqui no fundo. Vou deixar mais ou menos assim, entrando no meu projeto. Aqui também. E aqui até mais ou menos aqui. Puxar mais um pouquinho. Embaixo também. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Eu vou retirar esse fundo. Entra aqui no GD. Em background, eu vou retirar o meu fundo. Vou dar um OK. E aqui eu vou ajustar a minha orientação. Então, clica aqui no 3D que tá travado. Desmarcar a vista, né? Destravar a vista. Clica aqui. Vou deixar um ângulo mais ou menos assim. Vou travar a vista de novo. Salvar orientação e travar. E agora seleciona o Section Box e dá um EH, ok?
Agora, eu vou aplicar a sobreposição nos elementos que estão sendo recortados. Como que eu posso fazer isso? Eu poderia selecionar com o CTRL esses elementos, que são as paredes e o piso, e entrar no Override Graphics in View e aplicar uma sobreposição preta na superfície de corte, tá? Porque como eu tenho o Section Box aqui, esses elementos estão sendo recortados. Para aplicar a sobreposição preta, eu tenho que colocar no Cut Pattern. Então, eu poderia colocar aqui Solid Fill na cor preta. Vou aplicar, vou dar um OK. Pronto, poderia ser assim, né? Outra opção, vou dar um Ctrl Z, é descobrir o nome da categoria dos elementos. Por exemplo, clicando aqui na parede, em propriedades, vai aparecer o nome da categoria. Então, esse elemento está na categoria Walls. O meu piso, ele está na categoria Floors. Agora que eu sei o nome da categoria desses elementos, eu vou entrar em Visibility Graphics, Overrides, dentro das configurações da vista 3D, clico aqui em Edit, o atalho é VV ou VG, então você pode entrar por aqui ou pelo atalho VV. Nessa janelinha, nas categorias de modelagem, eu vou procurar aqui Floors, que são os meus pisos. Dentro dessa janela, eu tenho um resumo do que costuma aparecer aqui diretamente no Override. No Override pelo elemento, tá vendo que eu tenho essas opções? Linhas de projeção, Surface Pattern, transparência, Cut Lines, Cut Pattern, Health Tone. Todas essas opções estão agrupadas aqui no Visibility Graphics Overrides, nessas colunas. Então, as mesmas configurações que eu tenho lá no Overrides, entrando diretamente no elemento, eu tenho nessas colunas. A coluna de projeção e a coluna de corte. O Health Tone, as linhas, o Pattern e a transparência, tá? São as mesmas configurações. Eu entro diretamente aqui em Floors, vou procurar Floors e vou aplicar o meu pattern no meu corte. Clico aqui, ó, em Pattern Cut, Override, vou clicar. Nessa janelinha, eu vou colocar o Solid Fill na cor preta. Vou dar um OK. A mesma coisa eu vou fazer lá em Walls. Entro em Cut, ó, Walls está aqui. Cut, Pattern, vou colocar um Solid Fill na cor preta. Agora eu vou dar um Apply, vou dar um OK. Olha só, eu não precisei selecionar elemento por elemento, sair clicando. Não, bastou eu entrar no VV, onde ele vai organizar essas sobreposições pela categoria como um todo. Então, em todos os elementos que estão nessa categoria de Floors, eu apliquei diretamente por aqui. E também na categoria de Walls, aqui embaixo. Então, existem essas duas opções. Ou você entra no VV e aplica na categoria, ou você entra diretamente no elemento. A diferença é que em um, você tem que selecionar um por um, e no outro, você não precisa selecionar nada. Ele assume que essa configuração é para a categoria completa. Bom, pessoal, agora eu já tenho o meu 3D interno com essa sobreposição e o meu 3D externo com essas outras sobreposições, ok? Na próxima aula, nós vamos gerar os GIFs a partir dessas imagens. Obrigada a todos que me acompanharam e vejo vocês na próxima aula.